recebo aluno de graduação assim, desde 2002, na proposta PET foi desde 2010. E assim, o interessante para a gente que essa experiência nos trouxe é a gente poder, como caldeirão do Hulk, botar todo mundo junto e misturado, né? E a gente sentiu a dificuldade, embora o nosso desejo foi muito grande de ter um professor de educação física, ter educação física dentro da equipe de saúde, mas nós sentimos dificuldade e eles, alunos, sentiram mais ainda, porque eles não se viam como um profissional de saúde. E aí é complicado a gente desconstruir isso na cabeça dessas pessoas que estão se formando agora. E uma outra questão que eu acho que é interessante, que a maioria dos nossos alunos da UF, né, não utilizava o SUS. Então, o SUS foi uma novidade, como a nossa colega ali falou, foi uma novidade para eles. Assim, teoricamente, eles ouviam falar, sabiam, estudavam, faziam prova, mas lidar com o SUS enquanto política pública, ser uma pessoa participante, construindo junto, que a gente está com 2 alunas de medicina, que elas são atores agora de um processo, construindo um trabalho junto com o pessoal da residência da UF. Então, assim, a gente está agregando mais pessoas ao PET, além da nossa equipe, a equipe de saúde da unidade, que primeiro se assusta, né, que vê aquele monte de carinha nova assim, entrando, perguntando tudo, mas com um olhar e com uma vontade de aprender. E eu acho que para nós, da Policlínica Guilherme Terlomache, que assim, sempre abriu as portas, sempre esteve aberto para aluno, mas essa foi uma experiência assim, inédita e gratificante. Assim. Com o pessoal da saúde mental colocou, as dificuldades de fartura, né, de falta de tudo, acontece, né? Existem momentos que faltam, existem momentos que tem, mas, na grande maioria, a gente tem essa dificuldade, mas isso não inibe a vontade de trabalhar. E, assim, eu fiquei feliz da colega colocar ali. Aí eu estou vendo que tem gente que está no campo que tem vontade que dê certo, graças a Deus. Né? Então, eu acho que a minha experiência, eu acho que a experiência das 3 preceptoras que estão lá hoje, 2 de doenças crônicas e uma dupla da Rede Cegonha, está sendo muito bom para a gente. Eu acredito, pelo menos que as meninas sempre estão colocando, que está sendo bom para elas saírem um pouco dessa questão da técnica acadêmica e colocar em prática aquilo que elas estão estudando. E por que entender por que dos conceitos, por que isso tem que ser dessa forma. Que são os trabalhadores, como o nosso colega da saúde mental colocou. São os trabalhadores que levam o SUS. Né? A política está lá, está posta, mas quem tem que botar a mão na massa são os trabalhadores. E a gente está formando esse novo perfil de trabalhador para o SUS, graças a Deus. A preceptoria do PET já é uma continuidade, né? No caso, eu continuei com as doenças crônicas, até num outro momento, porque até então eu estava como profissional, coordenando programas de grupos e atendimento. Eu sou homeopata, né? Então, quando ela fala ali na visão do todo, não é novidade. E a gente... Agora eu estou com a gestão também, com a direção. Então, fica um pouco, às vezes, assim, essa outra visão. Né? Os meninos, nós tivemos com dupla, e também uma desconstrução. Desconstrução não para... Eu não vejo assim, para mim, como médica, então, a todo momento, de repente, eu me vejo, eu sinto que, às vezes, eu consigo me transportar como se eu fosse aluno, tivesse 20 anos, estivesse aprendendo e fosse amigos. E ouço, né? No outro PET, a gente trabalhava com uma equipe, vários, e nos outros, né? Continuidade. Com o Projeto Sombra, com a rotatividade, e a proposta continua as doenças crônicas. A gente teve que desconstruir um pouco, porque se já tinha um trabalho, quer dizer, pré-moldado de uma outra visão, que era um trabalho de análise, de programação, esse agora também há uma proposta deles conhecerem mesmo, entrarem no SUS e sentir o SUS. Então, essa proposta nossa, pelo menos que tem chegado, deles conhecerem esse território, entrarem no território. E pela minha posição agora, eu tenho sentido mais
abrindo mais o ouvido, porque eles não estão no campo o tempo todo, eu estou, às vezes, resolvendo outras coisas, eles estão do lado, eles estão vendo situações conflitantes, que é a questão de vagas, o contato com os PMFs e o profissional que não vai ficar, então estão vendo uma outra situação, né? Não, e, ao mesmo tempo, com os usuários. E eu acho interessante que eles trazem isso, e eu paro para ouvir. De repente, eu me sinto como... No momento, eu estou com uma de medicina, uma de educação física, e eu consigo perceber. E, ao mesmo tempo, eu consigo perceber que eles conseguem construir através da observação deles. Já tive grupos com odonto, né? Odonto sempre está muito, muito legal. Odonto com medicina, odonto com educação física, farmácia. A dupla que está agora, que está recente, nós tivemos uma... Saiu e custou voltar outra, está com 1 mês e pouco, é de medicina e educação física. E a coisa mais legal que eu ouvi é que chegaram, né? Já tinham tido explanado com o tutor e tudo mais. E comigo, o primeiro contato com ela foi numa reunião, o outro chegou primeiro. Então, eles chegaram em 2 momentos diferentes, se conheceram. E, na minha sala, com outros profissionais que ficam, né, administrativo, eles começaram a falar o que eles tinham ouvido sobre o usuário, sobre doenças crônicas não transmissíveis, que existem mais, o grande contingente nosso, por ser uma área grande, a policlínica. O que nós procuramos são mais idosos, são mais hipertensos, são mais diabéticos, que é o grande, que tem alta morbidade e mortalidade mesmo, né? Isso é falado. Para a da medicina, mas, apesar em começo, é mais fácil falar, para a de educação física, não. Mas eles, através do contato, eles trouxeram, não, pelo contato, pelo grupo que participou dos idosos, tudo que a necessidade que eles pedem, buscam, é voltar a ter uma atividade física, é ter lazer. Então, eles escrevem, né? E a gente levantou em coisas passadas, é isso. Já não buscam tanto, tem as queixas da dificuldade de marcar alguma coisa, não, mas buscam muito ter um espaço para lazer, ter atividade física, ter vida. Eles buscam saúde. E eles começaram a construir, então achei legal. E eles construindo ali, um dando ideia, e como se não tivesse barreira entre os 2 cursos. Não se conheciam, nunca se viram. Segundo encontro, eles estavam... E aí o profissional que estava do lado falou assim, tão simpáticos os 2. Eles são namorados? Ou eles são casados? Foi uma pergunta tão assim, não, eles nunca se viram, estão discutindo, estão construindo, e um aceitando, e estão completando uma palavra do outro. Aí veio a cabeça. O ideal, em termos de SUS, é no momento que todas as profissões, as equipes, trabalhem em conjunto e um entenda e complete o pensamento do outro e haja como. Chegaram 2 alunos, um de medicina, um de educação física, igual a doutora Conceição estava falando, e eles foram... Esse trabalho ele foi construído, né? Como é que a gente ia trabalhar? É a primeira vez que a gente está recebendo esses alunos, e eles passaram por todas as coordenações de programa, puderam avaliar melhor os programas que trabalham com assistência materno-infantil, aí saúde da mulher, saúde da criança, a fono, odonto, e com a gente, que é somos da coordenação de alimentação e nutrição. Inicialmente, a gente não trabalha com sombra, então, quer dizer, eles são até sombra em outras unidades, mas, inicialmente, ali eles foram apresentados e participaram de implantação de programas, de implementação de outros programas. Então, me chama a atenção, por exemplo, né, quando a gente foi discutir a implantação do programa de vitamina A no município, que a gente precisou reunir diversos setores da fundação. Então, a coordenação de farmácia, de imunização e a atenção básica, para a gente poder chegar como é que iria se dar essa implantação. E eles participaram dessa reunião, dessa discussão. E, no final, foi muito legal que eles ficaram assim, caramba, gente, é um programa que já vem fechado do Ministério da Saúde, em princípio, com tudo já pré-determinado, né? E, quando chega aqui, ele tem que se adaptar a cada município. Como é que as coisas acontecem no município? E eles não tinham noção da dificuldade da implantação de um programa, que em princípio deveria ser uma coisa tranquila, porque já vem tudo fechado. E aí, ao longo desse tempo... Pois é, já vem engessado. E a gente tinha que aproveitar aquilo que a gente tinha, né, para fluir melhor, né?
E aí eles ficavam com a gente, ficavam com outras coordenações, participaram de treinamento do Ciscola, a Rafaela pode falar melhor. Uma das estagiárias, né, uma das alunas de medicina, ficou na mortalidade materna, participando das reuniões, digitando esses prontuários no sistema para poder entender melhor. E aí a gente chegou ao momento de eleger o Sombra, né? De eleger. Então, como é que isso ia acontecer na rede? Porque a gente estava no nível central. Então, como é que foi feito? Um deles, o menino de Educação Física, foi trabalhando o programa Bolsa Família numa unidade básica, que foi a unidade básica do centro. E nesse trabalho ele identificou um caso, aliás, 2 casos de 2 irmãs gestantes. Primeiro ele identificou na UB Centro, fazendo trabalho com Bolsa Família, que ele estava vivenciando lá no departamento. E lá na ponta também vivenciando isso, como é que isso acontecia, esse programa se dava na prática. Ele identificou 2 irmãs grávidas no mesmo período, né, basicamente, gêmeas, 14 anos. Só que... Não, o marido não era o mesmo. Eu sei. Ah, sim, eu sei. A gente... É famoso, esse caso na rede é famoso. Ele chamou tanto a atenção dele, porque elas eram beneficiárias do programa, e aí ele começou a acompanhar, porque as meninas eram muito pequenininhas, muito baixo peso, gravidez de risco, e elas foram para a Malu Sampaio. E ele foi acompanhando elas na Malu Sampaio. A tristeza dele foi saber que elas tiveram um neném e não ligaram para ele conforme elas haviam combinado, porque cria um vínculo muito forte. E agora a proposta é que ele acompanhe não só as mães, mas também as crianças. Então, ele vai estar acompanhando 4 pessoas, na verdade, né? 4, que é bem legal. E os diversos trabalhos que a gente faz lá relacionado a essa assistência materno-infantil, eles estão sempre vivenciando, sempre participando, e eu acho que é uma riqueza muito grande. Assim, a gente apresentou um trabalho numa reunião, um vídeo, muito além do peso, fala da alimentação infantil e das suas consequências, a obesidade e tal. E aí eles chegaram para a gente, falou assim, caramba, esse vídeo mudou a minha vida. Quer dizer, a gente estava trabalhando a alimentação infantil e eles, assim, chamou tanta atenção deles falarem que aquele vídeo mudou a vida deles, né? Com relação a ter mais cuidado com os hábitos alimentares, na escolha dos seus alimentos, ponderar mais os alimentos que, né, vão comprar e olhar a composição dos alimentos. Foi muito legal essa fala, né? Eu acho que tem sido um ganho, eu acho que esse trabalho é muito bacana, é muito interessante. Eu sou fanzoca do departamento onde eu trabalho, eu acho que tem várias falhas, mas também tem algumas conquistas, que eu acho que é importante a gente também destacar. Em todos os lugares, né, tem esse problema, mas assim, deles poderem vivenciar como isso se dá, né, de como é que a situação sai do Ministério, chega até a gente para implantar isso, como é que isso se dá, na verdade, não é uma coisa tão simples, todas as dificuldades de falta disso ou falta de pessoas, ou mesmo de papel, enfim, todas as nossas deficiências, mas também de como as pessoas na ponta conseguem estar trabalhando tudo aquilo e dando o melhor de si para que o negócio aconteça bem. A minha experiência como preceptora, acho que foi extremamente rica, até porque, assim, eu tenho pouco tempo de formado, eu tenho pouco tempo de rede. Então, assim, quando ela chegou no departamento, eu acho que eu senti, assim, nela um pouco do que eu vivi quando eu cheguei também. Então, assim, acho que facilitou muito estreitar, assim, nossa relação, porque, assim, eu tentei passar para ela que aquelas dificuldades que ela via na rede não se tornassem frustrações, assim. Então, acho que foi muito rico a experiência, assim, e até me surpreendeu bastante, porque eu sou enfermeira, ela é acadêmica de medicina, e lá, como é um setor de coordenação, lida muito com essa parte burocrática de implementação de ações, implantação do sistema. Então, achei que ela fosse, talvez, assim, não se interessasse tanto. E ela adora, ela não queria sair de lá,
Ah, não queria que a gente trocasse de departamento, eu queria continuar aqui. E, assim, isso foi muito legal. Eu tentei inserir ela assim, desde da questão das ações do câncer de colo de útero, de mama. Ela foi comigo nos treinamentos do Siscan. Então, assim, eu tentei mostrar todas as dificuldades, mas também todas as nossas conquistas dentro do programa. E, assim, quanto ao comitê, que eu sou secretária do Comitê de Investigação de Óbito Materno, eu trouxe ela também para poder participar. E eu acho que isso foi muito, muito rico, porque ela foi comigo desde a busca do prontuário, digitar o prontuário. Ela viu as dificuldades de muitos hospitais que não liberam a cópia, que a gente tem que ficar digitando. E, assim, ela viu como é difícil fazer essa digitação, como é difícil entender, como é difícil montar, às vezes, é um prontuário de 200 páginas, eu tenho que colocar em ordem, digitar tudo. E, assim, e ela assim, era super interessada. Eu achava assim, até uma coisa interessante. Quando não era o meu dia, era o dia dela no departamento, ela mesma ia lá, pegava o prontuário, continuava a digitar, me mandava, digitei até aqui. Às vezes eu não entendia alguma coisa, que estava a escrita muito ruim, muito bagunçada, ela ia lá, se empenhava para tentar decifrar junto comigo, entendeu? E ela adora, né, participar das reuniões, acha que é muito rico, e é realmente muito rico em termos de aprendizado. Aí ela fica assim, poxa, dessa vez não dá, que essa questão do horário, eles têm prova, às vezes tem que trocar horário e tal. Aí ela fica triste, queria tanto ter ido. Eu falei, poxa, foi ótimo, a discussão foi extremamente rica, foi muito proveitosa e tal. Então, assim, para mim, está sendo bem legal. Eu acho que tudo, essa oportunidade de ser preceptora, esse estreitamento, assim, acho que também a questão da proximidade de idade, foi muito bom. Acho que acho que ela tem a liberdade de me ver além de uma preceptora, entendeu? De chegar, contar suas angústias, aquilo que ela não gosta de trabalhar ali no setor, que ela não acha, o que a gente pode fazer para mudar. Então, assim, está sendo bem rico a experiência. Falando um depoimento que a Laís deu para a gente, em reuniões também, dessa visão que ela está tendo agora, que vai ser um profissional, uma visão ampla de como que as políticas acontecem desde o Ministério, é implantado no município, essa visão ampla de ter uma visão de como cuidar do usuário, uma visão integral, que ela anteriormente não havia. E agora ela está tendo essa visão. E o Maurício também, que é da área de educação física, e está tendo essa visão. E uma outra dificuldade que foi eu esqueci o nome dela, que é da Covid, que ela tocou, foi a questão dos horários, da disponibilidade de horário, que a gente conseguiu lá no DESUM. A Norma está como preceptora, né, do PET, mas a gente divide essa preceptoria. Então, esse horário para os alunos lá da gente ficou mais ampliado, porque eu estou em um dia, a Norma está em outro, a Rafaela em outro. Então, a gente conseguiu disponibilizar uma disponibilidade dos horários para esses alunos. Isso acho que foi muito produtivo. Eu não sei se eu sou o único dentista. Eu acho que sim, né? Sabe, algum outro dentista no PET? Acho que não, né? Para você ver, né? Então, reitera, tem o Marcos. Então, isso mostra que essa diferença ainda existe, né? Por mais que a gente esteja numa formação, um processo de formação, de mudança curricular, a gente ainda tem uma formação elitizada para o consultório privado, né? E são poucos os dentistas que estão na atenção básica, ainda até porque agora que a gente vai ter uma expansão, pelo menos é o projeto do governo, tem uma expansão até 80 equipes aí. Então, espero que essa galera que entre aí para o nosso serviço já entre com essa formação, que é importantíssima. Que quem é do odonto? Você também. Vocês estão em qual período? Sexto, quarto? Então, período que vem, no 7º período, vocês vão passar pela última USP, que foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu conheci o PMF, através do Ubler, antigo coordenador, e que eu conheci aquilo. Na época nem tinha dentista no programa.
Eu falei, cara, eu quero entrar nessa parada, eu vou estudar, E saí, quando eu acabei a disciplina, fui fazer estágio, eu fico lá voluntário, ficava lá, fiquei monitor da disciplina, e fui o primeiro dentista de família de Niterói. Comecei em 2006 lá no Morro do Céu. Então, receber aluno, para mim, é causar essa mesma coisa que eu sofri naquele momento, passando por aquela disciplina. É sensibilizar, é mostrar que é possível ser feliz na atenção básica. É verdade. Que não existem outras coisas além do consultório, né? Que é possível você fazer um trabalho diferente, fazer um trabalho você tem um retorno não só financeiro, mas um retorno de afeto, né? De tá fazendo alguma coisa legal, assim, né? Então, é isso que eu procuro passar muito para os preceptores lá, que eu acompanho, não só os alunos da Odonto, mas todos os alunos. Eu, atualmente, estou com uma menina da farmácia e um da enfermagem. Quer dizer, eles agora teve rodízio, mas é uma menina que está acompanhando uma criança que é diabética e autista. Na verdade, acompanha a mãe e o filho, né? A criança tem 8 anos, 9 anos, por aí. E a mãe vive em função dessa criança. É o tempo todo indo pegar medicamento, levando para a pai, levando para não sei para onde. Então, ela está acompanhando a dificuldade dessa mãe, passando por todas essas instituições aí. E o outro é um rapaz da enfermagem que está acompanhando um paciente com gota crônica, que tem as mãos totalmente deformadas. E ele se espantou porque, apesar daquela visão da mão dele ser um pouco bizarra, né? Ele é super alto astral, bem feliz da vida, ele conversa, faz piada e brinca. E ele ficou questionando, com tanto problema na vida, o cara consegue ser feliz. Para você ver, né, cara? Dinheiro não é só isso, cara. Então, tem tantas pessoas com problemas que a gente, às vezes, não acredita que a pessoa consegue ter alguma força para viver ainda e correr atrás dos seus problemas, né? E o que eles perceberam é que essa mãe que leva a criança diabética, ela não consegue ir pelos meios tradicionais da rede, né? Mas sempre naquele jeitinho brasileiro, ela consegue ali, aqui, tem um contato aqui, outro ali. Então, é uma questão que também, no método Sombra, vai aparecer. Que a rede, por mais que ela não funcione da maneira burocrática, ela funciona de outros meios, né? Basta também um incentivo, uma iniciativa do próprio usuário, né? Então, isso causa para a gente, enquanto preceptor, a função é essa, né? É estimular, problematizar o aluno nas questões que a gente encontra, estimular a criatividade. Já tive várias experiências lá com alunos da educação física, que foi tão falado aqui, mas os alunos da educação física na atenção básica são importantíssimos, pelo menos para a gente lá. Eles trazem cada ideia. A gente, vamos fazer um grupo de caminhada. A gente estava no grupo de alimentação com hipertensos diabéticos. Vamos fazer um grupo de caminhada. 7 da manhã, 7h30, encontrava ali, o pessoal fazia a caminhada indo no horto, voltava. Teve uma menina que propôs da gente fazer um levantamento das bicicletas que estão quebradas aí e tentar um convênio com algum ciclo, alguma coisa. Vamos tentar um patrocínio para consertar as bicicletas e fazer uma bicicletada aí num dia. Acabou que ainda vou correr atrás dela, porque ela rodou, teve o rodízio, ela acabou indo para outro grupo, mas eu vou... Ela ficou me devendo essa. Ela ficou me devendo essa, eu vou correr atrás dela ainda. Então, é impressionante a sensibilidade que isso causa no aluno também. Essa menina da farmácia que está acompanhando a mãe com filho diabético e autista também, né? Ela virou para mim e falou, olha, na faculdade eu tive que escolher. Eu tenho que escolher se eu vou para fazer uma formação específica para laboratório, para indústria farmacêutica ou para saúde pública. Eu já decidi, eu vou trabalhar com saúde pública. Então, enquanto política indutora, né, que é o PET, está cumprindo seu papel, não só na universidade, mas dentro do serviço também. Porque isso muda a nossa rotina, estimula os profissionais a mudarem ter outra visão, outro olhar que a universidade traz, que a cabeça jovem traz também, né? Então, só tenho a agradecer por participar disso aí. Estou desde 2010 e
E é ótimo. Eu recebi a primeira dupla no semestre passado, que, né, eu estou recebendo a segunda agora, e foi um grande susto, assim, quando eles chegaram. Chegou uma aluna de odonto, uma de psicologia, nenhuma das duas tinha sombra, e foi um momento que elas tiveram que me ajudar muito a pensar como é que elas iam passar pela gestão, onde a gente não tem, a princípio, esse acompanhamento de caso, e que eu também estava chegando na gestão, não sabia o que era esse negócio de coordenação de saúde mental. E aí era um atropelamento geral, meu, delas, e aí eu comecei a pensar que eu tinha que colocar elas para fazerem coisas específicas da formação delas. E era o Francisco e a André me ajudando, e eu não conseguia entender muito bem se eu dava para elas lerem todas as portarias de saúde mental. E aí elas foram muito, eu acho, generosas comigo, assim, porque elas puderam me acompanhar também na minha chegada à coordenação e na maneira como as coisas iam se colocando e se construindo ali naquele trabalho. E aí, ao longo do percurso, a gente foi vendo, e eu também pude ir me acalmando um pouco na questão da construção do sombra, de como é que a gente tinha que dar conta disso, porque a gente começou a ver que a maioria dos casos de álcool e drogas graves passam pela coordenação de saúde mental na discussão do trabalho em rede. O Júlio está sempre lá me perturbando lá, porque a gente precisa fazer reunião com a nossa rede, com a rede extra saúde mental, com a rede informal, e muitas vezes isso se concentra um pouco na coordenação de saúde mental. A gente faz esses trabalhos juntos, e a partir daí elas puderam fazer lá a escolha de um caso do Sombra, e que é um dos casos mais difíceis que a gente tem, né, na rede, e que é um caso que é muito bom para o Sombra, porque inclui Niterói inteiro, né? Inclui Niterói, né? A gente pode dizer isso, né, Júlio? Não, a gente extrapola toda a nossa rede. Assim. E aí isso foi muito interessante, porque, junto com isso, elas puderam também passar por uma série de reuniões com a gestão mais central, junto comigo, de poder pensar que aquelas portarias que já existem e as novas que vão chegando, quais são os impactos que elas têm na nossa rede. Muitas vezes, a portaria que a gente tem não se aplica 100% no município. Todas as questões que vão passando de recursos humanos, financiamento, projeto que é inscrito e que aí não chega ainda, né, o financiamento ainda não chegou, como é que chega para a gente. Tudo isso, eu acho que elas puderam acompanhar qual é o impacto disso também na rede. Coisas que a gente decidia, às vezes, em reunião de equipe de coordenação, e depois qual era o impacto disso na outra reunião, das pessoas poderem dizer se aquilo era possível de dar continuidade, se não era, quais eram as dificuldades, e como é que isso trazia consequência para o caso Sombra que elas estavam acompanhando. Então, quando a gente tinha algum problema em relação, por exemplo, ao pagamento, ou o que a gente falou hoje de manhã dos vínculos, como é que o caso ficava, como é que o serviço, um dos serviços, por exemplo, que esse caso está vinculado, perdeu a coordenação, a supervisão, 3 psicólogos, o serviço ficou praticamente sem ninguém, só com o administrativo. E aí, quais eram as consequências disso para o acompanhamento do caso? E aí, depois, quando a gente consegue remontar esse serviço, e aí como é que o caso, então, está sendo rediscutido? Então, isso me ajudou muito também a poder pensar na gestão nesse lugar do ensino. Como é que a gente transmite, quando a gente tem um estagiário numa reunião de coordenação, o que é importante depois da gente recolher com eles, desse segundo momento, né, ou de, por exemplo, preparar ele para ir para essa reunião, o que ali vai ser discutido. Então, eu acho que agora eu estou um pouco mais orientada, assim, podendo pensar um pouco melhor na função do PET na gestão, que para mim foi uma surpresa boa, assim. Mas é difícil, não é um lugar muito fácil, precisa muito de
boa disponibilidade do estagiário também, de poder saber que muitas vezes a gente é atropelado por algumas coisas que não vai dar para dar, né, a supervisão ali naquele dia, ou que vai ter que trocar de horário, meu e deles. Então, tem sido uma experiência, acho que importante, assim, né? E aí tem um outro momento agora, quando chegou esse novo PET, né? Que foram 12 vagas, né? Que a gente recebeu para saúde mental. Foi muito importante a gente sentar com a Ana, com a Andra e com o Francisco para pensar quem seriam os novos preceptores, onde esses alunos estariam, pensando já nesse contexto de rede de saúde mental. Então, eu acho que agora, eu não sei se é pela primeira vez, mas acho que sim, a gente está colocando alguns preceptores no CAPSI, que é onde essas crianças, né, principalmente que o Júlio acompanha de álcool e drogas, mas, de uma maneira geral, chega do município todo, tem chegado muito no CAPSI, é o lugar de referência. E aí a gente achou importante que eles também estivessem mais próximos dessa discussão com a universidade, com o ensino, de ter um CAPS um pouco mais aberto nesse sentido, assim, né, de outras redes passando por ali. Então, acho que tem uma importância, de uma maneira geral, acho que para mim, da saúde, da coordenação, mas para a rede como um todo, poder pensar também a passagem do PET na rede. Isso me faz ter que pensar em outras coisas também, não só no funcionamento de cada serviço, né? Nós estamos lá responsáveis um pouco, foi dado a gente, enquanto tarefa na gestão, de estar acompanhando o processo dessa relação institucional e etc., e o PET está dentro disso. Bom, eu queria dizer assim, de manhã eu acho que foi muito bom, foi pontuado, e eu acho que coroamos com esse encontro agora à tarde, porque assim, tudo que a gente, né, ouviu aqui de algumas pessoas que estão na gestão, de outros professores, de alguns tutores, também veio, junto com vocês, essa coisa do incentivo, da importância desse projeto para, eu costumo dizer, para oxigenar, né, nossa rede, nosso trabalho, a forma com que a gente olha o nosso usuário, né, porque são questões que acabam convergindo. É uma pessoa nova, e como o Eduardo falou, né, que chega com outro olhar naquele serviço, né, e que traz para a gente algumas questões importantes que muitas das vezes a gente até percebeu, mas, né, não incomodou tanto, porque já está ali há algum tempo, já está muito acostumado com o serviço, a forma com que o serviço se organiza, e aí faz com que a gente se organize de outra forma, pense de outra forma, né? Procure ir na coordenação mais vezes. Eu acho que é bem legal, assim. O que nós ouvimos aqui hoje foi isso, assim. Foi muito engraçado quando falou das meninas gêmeas adolescentes, né? Que aí a outra unidade, que é lá na ponta, lá na atenção básica, eu que sabia, já sabia dessa moça, fomos nós que encaminhamos, evidentemente, para o ambulatório de especialidades. Então, assim, a gente tem uma policlínica, né, que trabalha com a questão do risco, né, da gestação de risco, e, com isso, também da gestação das adolescentes. Então, muito legal que esse trabalho está em conjunto, né, que a gente está acompanhando na ponta e também está acompanhando na policlínica de especialidades. Isso mostra que esse trabalho está sendo bastante rico e, pelo menos, eu sei que o Sombra vai nos trazer coisas importantes para a gente mudar na gestão, com certeza, mas eu acho que está sendo uma metodologia muito, muito, muito interessante. Eu queria estar parabenizando também aqui os nossos preceptores. Eu vou falar assim, de coisas assim que talvez sejam até meio à margem, mas que eu achei assim, que vieram com uma certa força nos relatos. E, então, por exemplo, em relação à questão de álcool e drogas, eu acho assim que a gente, em geral, a gente tem uma posição como se o governo já tivesse que ter respostas para esse problema. Na verdade, a gente sabe que a saúde já tivesse que ter respostas para esse problema, essa questão. Na verdade, a gente sabe que a saúde está encarando esse problema há muito pouco tempo.
Então, ela não tinha equipamentos formulados. Existiam assim, iniciativas esparsas no campo privado, a internação, etc. Mas não tinha assim, um pensamento dentro da saúde, em termos de rede mais amplo, não existia. Isso está existindo é muito recente, não tem nem 10 anos isso. Né? Então, achei importante isso. E a questão que isso coloca em termos do estigma que existe na rede em relação a esse problema. Não só na sociedade, mas, inclusive, na própria rede. Então, isso apareceu aqui, e isso é uma coisa a ser trabalhada, mas isso não é assim, a gente, às vezes, tem a posição como se a gente já devesse estar numa boa posição em relação a isso, e, na verdade, a gente tem essa carga, isso é uma coisa a ser trabalhada também. Então, foi uma coisa assim, muito chamou a atenção. Eu não sei como é que a gente vai abordar isso, mas acho que o PET levanta essa bola, é uma coisa... Bom. Um outro problema, uma outra questão que eu fui sensível, eu não saberia nem desdobrar. Essa coisa curiosa de que os usuários do SUS, nós, professores, alunos, e talvez nós não sejamos usuários do SUS, a gente não usa o SUS. Essa relação que existe, essa coisa complicada, né, parece que SUS é uma coisa só para pobre. É um negócio complicado, isso é uma coisa que me vem, eu não sei nem como articular essa discussão, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que... Não é? E agora, na fala da Mônica, uma coisa que achei importante, isso me chamou a atenção, foi o seguinte, que o PET tem sido, de fato, pelo menos no caso da rede de álcool e drogas, na saúde mental, ele tem sido um fator de articulação para a própria rede, para a própria construção da rede desses serviços todos. Tem contribuído de uma maneira, porque agrega junto os preceptores, que são pessoas que estão no trabalho, eles passam a se reunir mais com eles de diversos lugares. O hospital começa a se reunir com o pessoal que está no CAPES, que está nos serviços. Então, de fato, o PET foi um fator tem sido um fator de articulação. Enfim, isso foi uma coisa interessante. Quando foi criado um questionário que avalia a insegurança alimentar, essa foi uma fala da autora, que é de Campinas, que quem discute fome no Brasil não passa fome. Então, você está de fora tentando enxergar um problema que é de uma outra pessoa. Eu acho que o Sombra, eu acho que ele vai nos ajudar, né, como foi uma fala da Ana, né, você está dentro, mas sem modificar o que está acontecendo, acho que vai ajudar as pessoas literalmente sentirem na pele o que é usar o SUS. Né? E eu acho que isso vai ajudar a modificar essa mentalidade. Mas, até então, eu acho que a gente precisa se aprofundar nisso, porque realmente a gente, ou pelo menos a maioria, não usa. E é uma característica do Brasil, quando o sujeito melhora o seu padrão de vida, a primeira coisa que ele faz é adquirir um plano de saúde. Por pior que seja o plano de saúde, ele acha que ele está melhor amparado com o plano de saúde do que dependendo do SUS. Então, acho que isso é uma questão que a gente podia pensar em aprofundar futuramente. Eu não vou demorar. Eu queria primeiro falar da minha felicidade de ter ouvido a fala dessas alunas, porque, na verdade, ela disse que o profissional, ele é um profissional de saúde que não conhece a saúde. E ela falou assim, um depoimento até mais detalhado, né? Poxa, então eu estou aprendendo muita coisa. E, assim, é possível nesse país a gente passar por universidade, inclusive universidade pública de saúde, e não conhecer a saúde pública deste país. Então, o PET, eu acho que vem a falar, não, desde a graduação, vamos conhecer a saúde pública. O SUS, eu não tenho assim, nenhum... Mas na reunião da ABENO, teve um colega da ENSP que colocou que a proporção maior de profissionais da odontologia estão empregados no SUS. O SUS é um grande empregador da saúde. Então, assim, ele é um mercado a ser considerado. E a questão, as pessoas, os alunos, eles precisam ter esse contato. É uma coisa que, assim, eu não entendo a formação de um profissional de saúde que não entende nada da saúde pública. Eu não entendo, não entra na minha cabeça.
Então, assim, eu me lembro, eu fui formada nas caixinhas, na UERJ, e todo mundo achava realmente epidemiologia, ai, que saco, é matemática. Não é, gente. Né? É registro, é informação, é tudo. Você está na saúde privada, você também está em contato com a saúde pública. Você é portador de HIV/AIDS, o seu antiviral está lá no SUS. Você sofre um desastre na rua, é para o SUS que você vai. É para o Azevedo Lima, é para o Miguel Couto, é para o Souza Guiar. E somos todos usuários do SUS. Né? Somos todos. Então, assim, essa discussão não é nesse fórum, mas eu adoro essa discussão. E os alunos precisam participar, o fórum tem que aumentar. Isso é um problema de todos nós, da sociedade. E da saúde, principalmente. Não é, somos todos profissionais de saúde, né? Está aqui a colega. Então, assim, eu acho que o PET contribui, enriquece, e por os dois lados. A gente vê que a gente, na saúde pública, há anos, nunca pensou bem, nunca teve muita clareza, nunca buscou muita clareza, né? Da onde, eu não sou usuário, sabe? Uma coisa muito clara. Como eu sou antiga, né, por isso que eu ainda conheço o aerograma, né, foi a questão de que a rede de saúde de Niterói andou e a rede de saúde mental também andou, mas paralelo. Né? E eu tive uma experiência de 2 a 3 meses no PET Saúde Mental e meu respeito foi muito grande, né, porque é uma área muito complexa. E talvez essa complexidade é muito mais fácil. Eu tenho anos da rede básica, né, de dar assistência na ponta, ajudando, fui gerente de unidade também, mas eu não tinha uma visão tão grande da complexidade da saúde mental. E aí bate com a precariedade do trabalho, com as condições de dificuldade de contratar gente que se efetiva lá mesmo que a pessoa quer sair. E aí é legal que eu acho que o PET, a gente pode ouvir a fala do outro lado, coisa que eu tenho 30 anos de rede, isso é um depoimento meu, hein? Eu nunca tinha visto a fala do Gente Life. Você, mas por que você não quis? Não quis, não. Estava do outro lado. Eu estava também atuando lá. Não tinha ponte. Eu acho que não tinha ponte. Eu estava lá, eu estive na rede, eu fui chefe de vigilância, eu fui diretor de posto, eu fui assistente social por mais de 10 anos, eu fiz grupo de gestante, grupo de TIG, grupo disso, grupo daquilo, mas nunca trabalhei na saúde mental. E aí, de repente, eu pude ver o outro lado, sentir o outro lado, e eu acho que o PET fez isso. Fez a gente ver o outro lado e ver a complexidade disso. Eu estava pensando nisso, e aí eu entendo a fala dela e da menina da manhã também, que falou que o aluno da psicologia acaba ficando só na saúde mental e não faz esse link, que a gente também não fez. Eles estavam falando que todo mundo tem plano, assim. Eu estou vendo que é um processo, a gente acompanha, cresce, né? Eu formei privado, público, trabalhei em público. Aí veio o SUS, 88, e hoje em dia, no Fonseca, onde a gente trabalha, porque era um bairro super nobre, nós temos uma população idosa. O que acontece? Nós temos os usuários do SUS, ex-usuários da medicina privada, do serviço privado. E assim, é uma realidade grande. Aí todo profissional, o aluno está tendo conta disso, que a pessoa, é aquele usuário que ele conhece. São classe média, são classe que trabalharam, tão idosos. Para o idoso, aposentou, é caro pagar o plano, eles deixam de ter, os filhos não ganham mais para bancar os pais, às vezes estão ajudando o neto. E nós temos uma população de pessoas que não conheciam o SUS, idosos que não conheciam o SUS e que estão chegando e com cobranças. E é uma realidade, já não é mais aquela coisa da medicina para pobre. É uma pessoa de nível universitário, tudo cobrando do SUS e chegando junto. Aí, quando a gente tem um grupo lá, a gente vê a fala do pessoal, é uma fala que eles participam, eles constroem com a gente. Muito bom mesmo isso aí, né? Agora, pular, já que você falou assim, saúde mental, essa coisa de saúde mental está chegando junto. No outro dia eu falei isso assim, eu fazia medicina, tinha essa dificuldade, aí eu casei com um psicólogo e resolvi o problema. O que eu acho que estou ouvindo essa discussão da causa que eu uso o SUS, não uso o SUS, que é a causa que é efeito, eu acho que o PROPET ele é causa e ele é efeito de uma realidade da saúde no Brasil hoje. Eu acho que a saúde do Brasil vem mudando muito, e isso que é o PROPET é uma necessidade, né, é um resultado de uma necessidade de mudança nessa visão da saúde pública, porque a saúde pública suplementar está deixando de atingir tanta população, eles estão começando a usar a rede, e porque a rede começa a ter mais consciência, o usuário da rede começa a ter mais consciência e cobrada do setor público, uma saúde mais decente. Então, eu acho que isso é um movimento que vem acontecendo. Eu acho que tanto o PROPET causa coisas, como ele é o resultado dessa busca de mudança.
né? Eu vejo o PET como as duas vias, né, dessa mão aí. Eu acho que vem mudando muito assim, a visão da saúde pública em termos de gestão, de profissionalizar uma gestão. A saúde era feita de uma forma mais... Quem entende um pouquinho, quem é o médico legal vai dirigir o hospital, quem é... Sem maldade, mas é porque ela não tinha essa visão de coordenação e de gestão como uma coisa profissionalizada. E essa coisa de profissionalizar a saúde está trazendo todo esse questionamento, né? Então, acho que isso é um resultado também. Não é só uma provocação, mas um resultado dessa mudança da saúde dos últimos anos. Assim. Acho que está todo mundo em busca de uma saúde que contemple a qualquer um, não só o pobre, mas o rico, a classe alta, a classe média. Né? Todo mundo percebeu que precisa dela em algum momento. Né? São dois pontos que eu queria levantar, assim, que o PET tem provocado em mim. Um deles é o critério que se utiliza para o aluno rodar dentro da rede, porque, como a Ana tinha falado, uma paciente do puerpério, ela volta para assistência básica. Isso seria muito interessante se pudessem colocar o aluno de maneira que desse continuidade ao trabalho que ele faz. E a outra questão era que, porque eu tenho, como eu estou me envolvendo nisso, né, eu tenho sentido muita curiosidade de conhecer a gestão, o que tem por trás de tudo isso que acontece. Então, eu acho que são dois pontos que têm fomentado em mim alguma... Enfim. Sou professora de uma universidade, como alguns aqui. Também coordeno PET, né? Já fui tutora, tenho aluno, não sei o quê. Estou nesse papel de fazer a avaliação pelo Ministério, vindo pela CEGETS, mas eu sou médica da rede daqui de Niterói, eu sou médica da regulação do SAMU, da Central. Aí vocês ficam falando, aí eu fico pensando que todos os sábados e domingos que eu trabalho lá, eu ouço... Algum de vocês Entendeu? E eu ouço vocês falarem e fico muito afetada por isso, entendeu? Porque afetada primeiro porque eu vejo a experiência de vocês aqui da rede, no Propet com a universidade, como uma experiência muito interessante, articulada num grupo grande, integrada com os vários tutores, fazendo os rodízios. Segundo eu entendi, os alunos dão, né, essa coisa do sombra, esse narrativa de vocês em relação ao que tem acontecido com cada um nos serviços, na interação com os alunos, os encontros entre vocês, as coisas que vão rolando. E eu fico com a sensação que tem uma rede muito aquecida, assim, que vocês estão construindo uma rede que produz, inclusive, conexão entre quem já trabalha na rede há muito tempo, que, por motivos que vocês já falaram ou não falaram, enfim, às vezes não consegue estar tão em contato como poderia ser. E que, de fato, o fato de vocês estarem num programa que todos estão participando, que tem encontros, que tem questões em comum, tem permitido vocês estarem produzindo esses encontros, não só de cada grupo com a universidade, com os alunos, mas entre vocês da própria rede, entre nós da rede, né? Porque aí agora já fica... Entendeu a confusão que deu? Entendeu a confusão que deu em mim? Porque, assim, é difícil. Então, essa é uma primeira questão. A gente tem trabalhado com a ideia... aí a questão do SUS é uma coisa muito claro isso, né? Que se a gente fosse usuário do sistema e usuário do cuidado que a gente faz, seria muito mais fácil a gente compreender o que é que está acontecendo e poder olhar qual é a prática que a gente tem produzido no cotidiano do nosso trabalho. Então, acho que esse exercício que vocês estão fazendo, o Francisco estava colocando, alguém colocou aqui, olha, mas quer dizer, nós não usamos na mesma intensidade que os usuários em geral, né? A gente usa muitas coisas, né? A gente usa o resgate, a gente usa a vigilância sanitária, todas as ações coletivas a gente usa. A gente talvez não use muito a saúde individual, na média, a atenção básica, mas a alta complexidade, acredito que sim, e medicamentos especiais, acredito que sim, todas essas coisas. Então, tem uma certa mistura entre nós também, quando a gente olha para os negócios que acontecem na rede.
Aí, por um outro lado, aí do ponto de vista falando, entra agora em cena para falar a médica do SAMU. Assim, tem sido muito difícil trabalhar na rede como reguladora, tentando resolver os problemas dos casos. Tudo isso que vocês falaram aqui. Assim, gente, vocês precisam ir para o PET para lá, porque lá tem gestante que não consegue ter acesso. Não, mas é porque vocês estão... Então, tem gestante na rede de cegonha que passa por lá. Saúde mental é problemático essa questão, o quanto é... Se for usuário de álcool ou outras drogas, então o pessoal fala assim, doutora, é mais um daqueles moradores de rua que usa aquelas coisas lá, acho que não precisa fazer nada, não. Ah, não. São coisas absurdas que a gente ouve pelo despreparo das equipes de lidar com isso, às vezes o despreparo da própria equipe de regulação. Então, acho que tem coisa importante lá, é um observatório do que funciona, do que não funciona da rede, essa coisa dos idosos da região de Caraí, não sei o quê, que não tem acesso, é todo dia que isso acontece. Então, eu acho que é um lugar, né? De manhã eu devia ter falado isso, né? Que eu era do SAMU. Por isso, depois eu fiquei constrangida, eu olhei para a Angélica e falei assim, pô, como é que eu não falei? Eu vou ficar... Eu fiquei... Hã? Eu estou sábado. Eu estou sábado o dia inteiro, tá? Sábado de dia. Mas tem gente interessante nos vários plantões. A própria coordenação do SAMU tem tentado, eu percebo o movimento deles de se aproximar com outras... Mas eu não sei em que medida a caixinha deles, que não é a mesma caixa da sua, lá dentro da fundação, isso permite ter realmente essa aproximação. Então, eu fico muito intrigada com essa composição toda que rola e o efeito que tem lá no usuário da ponta quando ele precisa de uma avaliação de emergência, ou aquelas coisas que... Vai desde, por exemplo, do Antônio Pedro... Eu não consigo deixar de falar. Deixa eu aproveitar para poder compartilhar, que eu nunca tive essa oportunidade também. Vai desde o Antônio Pedro, no seu serviço de oncologia, que não garante para os usuários o cuidado em casa, que a gente atende, aqueles usuários que não conseguem ter acesso na atenção básica em várias regiões, ou aqueles que deixaram de ter plano e nem imaginam que têm acesso. São muitas coisas que acontecem, e desde a emergência do Hospital do Azevedo Lima, que já foi uma emergência que tinha uma pujança de alta complexidade, a gente está vivendo o esvaziamento da equipe médica importante, né? Depois a gente pode até conversar o que é que rola no bastidor, que eu fico sabendo, mas que não é o caso da gente conversar aqui, porque não tem a ver com a secretaria, mas tem a ver com o movimento dos médicos, como é que eles se articulam aí para fazer os seus negócios. Então, é muito interessante poder ver que tem essa mobilização, porque a sensação que eu tenho lá do SAMU é que não tem. Porque o efeito que... Os casos que chegam para nós são os casos que não conseguem, talvez, acessar essa rede que vocês produzem, que são gente que tem dificuldade de acesso. Eu acho que é curioso isso. Também é interessante perceber que os usuários da rede privada, eu estava até contando para o Francisco, uma coisa que acontece toda semana, mais de uma vez, os hospitais privados não aceitarem os usuários de plano quando chega pela ambulância do SAMU. Então, as emergências não aceitam, fazem a gente levar os usuários para o público, para depois eles pegarem só a retaguarda. Isso é uma coisa que acontece todo dia, e a briga todo dia, é uma luta da gente da regulação, chama a polícia. Pois é. Isso vai contra. Então, isso é uma coisa que precisa ser olhada. É estranho, mas tem a ver com a regulação que o próprio SUS tem. Quer dizer, você enche as emergências públicas com pacientes que podiam estar... O hospital particular é obrigado a receber, mesmo transferido pelo SAMU, pela rede pública. Mas ele não é transferido, ele é resgatado em casa, entendeu? Mas você concorda, mas é isso que me choca, porque toda vez... Então, eu queria compartilhar essa questão. E, assim, no sábado que eu estou lá, se vocês quiserem pensar em alunos para ir participar, é possível. Eu acho que discutindo com a fundação e com a coordenação do serviço, né, eu acho que ia ser muito interessante. Eu vou ficar falando aqui, a Sony vai falar assim, que isso? Você está se metendo. Mas é que eu sou essa pessoa confundida, entendeu? O que acontece com a gente quando a gente recebe aluno? Tá não sei o quê, faz não sei o quê, a gente fica muito misturado.
e que isso aí acaba sendo uma coisa que produz na gente muitas possibilidades, né? Enquanto avaliadora, né, eu tenho percebido assim que, nas visitas que eu já fiz, acho que vocês são um programa bem diferenciado, né? Porque, apesar das dificuldades que têm acontecido na gestão municipal, os altos e baixos que foi falado aqui hoje de manhã, tal, eu percebo que tem uma continuidade de um projeto para outro, que vocês vão agregando. Então, tem o Redes, vocês já agregaram no Redes, não sei o quê. Tem o Vigilância, nós já agregamos com não sei o que lá. Tem não sei o quê, nós agregamos no lugar onde tem a residência. Então, vocês têm uma proposta muito interessante, desde o projeto Sombra. Mas eu acho que precisa dar mais publicidade a esse material. Se vocês puderem me mandar mais material para eu poder subsidiar o relatório, para poder apontar essa experiência como interessante. É lógico que tem coisas que eu fiquei intrigado, que eu fiquei pensando, como é mesmo que a gente articula o núcleo com o campo, né? Como é que a gente articula a inserção do aluno, que tem um interesse em estar ligado ao especialista, que é ele, então, ir com o psicólogo, eu que sou psicólogo, ir com o farmacêutico. Como é que você produz essa mistura para não ser só isso e produzir uma compreensão do campo do cuidado, né? Que o campo do cuidado, independente do seu núcleo profissional, tem uma atuação que não é porque eu estou fazendo a mais, mas que faz parte da minha responsabilidade profissional, que é negligenciada nas formações em geral. Inclusive, essa visão de que eu faço a mais. Então, né, já fiz o meu papel, como diz alguém, que falou assim, bom, não, essa semana aconteceu uma coisa, um dos casos, só para poder ilustrar essa ideia que eu acompanho lá, que a gente também está acompanhando o caso lá no PET, lá em Macaé, e que era um diagnóstico de câncer de útero, e que o médico especialista fez a biópsia, pegou o resultado, mas como a paciente estava sozinha, ele falou assim, vai lá na enfermeira, lá no lugar que você mandou para cá, para conversar com ela com esse papel aqui. E é uma policlínica, né? Então, eu fiquei pensando que nós estamos indo para essa policlínica. E como os programas têm negligenciado, de uma forma geral, as policlínicas. Porque tem muita coisa da atenção primária, da atenção básica, tarará, tem a saúde mental, tem o hospital, tem emergência, mas esse intermediário, que chamam aí de média complexidade, uma área um pouco mais especializada, ela é totalmente negligenciada pela maior parte dos programas, inclusive do próprio Ministério. Porque quando o Ministério propõe políticas para essa área, ele propõe ampliação de tabela, implantação de novos procedimentos, implantação de protocolos, ponto. Não se discute essa área é como se fosse uma coisa que já fosse resolvida. E, na verdade, ela é um grande nó, né, que está na coisa com a regulação. Tenho experimentado levar os alunos para a regulação, vou começar agora. Já discuti. É um espaço super interessante também, vocês que estão em centro de especialidades. Pode ser um espaço para descobrir outras coisas, fazer outras conexões. Na verdade, fazer outras redes, né? Normalmente, a regulação é um dos passos mais difíceis de todo mundo que está em ponta, em serviço, negociar. A regulação é o lugar mais hard, né, da secretaria, porque é o lugar onde tem muita coisa difícil, onde todos os problemas de ordem de restrição acabam sendo. Então, regulação não vira mecanismo de acesso, mas mecanismo de barreira. Então, são essas coisas que eu queria compartilhar com vocês, e achando muito, muito interessante. A Ana estava aqui dizendo que vocês estão escrevendo um livro sobre isso. Acho que tem mesmo que escrever. A experiência da UF. Eu acompanho a experiência da UF como estudante desde 1994, naquele congresso da ABEM, Associação Brasileira, né, das Escolas Médicas. Eu estive aqui, acompanhei, conheço vários alunos que foram professores, inclusive eu estava perguntando aqui da Lina, né, que foi minha colega dessa época. A Lina estava com a gente no PET, né? Então, e a história da UF, uma das coisas que me fez vir fazer o acompanhamento da UF tem a ver com essa minha história com a UF. Tenho grandes amigos que foram formados médicos aqui, no CAPS AD. Então, é muito interessante poder ver o processo de vocês. Eu acompanhei a reforma da medicina quando ela foi criada. Quando estava implementando, a Lina era da primeira turma do curso novo. Então, a gente era contemporâneo, um pouquinho mais velha eu do que ela, mas assim,
E é muito interessante ver esse movimento da UF se produzindo, essas coisas que vocês falaram. Então, não foi por acaso também que eu vim para cá. Essa questão da rede, né, de trazer mais para a conversa, né? Acho que isso já acontece um pouco dentro dos grupos, mas acho que a gente vai ter que fazer esse intercâmbio entre os grupos, né? Apesar de serem doenças crônicas, cegonha e álcool, outras drogas, mas eu acho que tem uma coisa que funciona, que atravessa, né? Mas acho que depois a gente pode ver isso. E agradecer, né, a presença de vocês aqui hoje.